Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Crespo Podcast, seu podcast semanal de temas variados. Eu sou a Renata Crespo e sejam todos bem-vindos. Oi gente, tudo bem? A gente tá aqui para mais um episódio. Hoje a gente vai falar um pouco sobre LGBT e algumas questões. Eu tô com o Caio novamente e a gente fez um episódio há um tempo atrás sobre astronomia. E aí, dessa vez a gente vai falar um pouco sobre LGBT. Caio, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e vamos que vamos. Pois é, vamos lá. Caio, a gente hoje, assim, a gente sabe que a sigla do LGBT ela tá sempre se atualizando, né? Uhum. Hoje a gente tem outras siglas novas. Você poderia citar algumas e não sei se você conseguiria, mas explicar elas também? Sim, sim, com certeza. Então, na prática, o que existe é uma sigla, só que existe, oficial, né? Só que existem algumas Uhum, abreviações. A abreviação mais famosa é LGBT. Só que a sigla completa hoje é LGBTQIAP+. uhum. Por que tão grande? Por que tantas letras e o que cada letra significa? Acho que é uma coisa que muita gente fica confuso, né? Olha, eu confesso que eu fico. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: essa sigla é uma marca do resultado dos estudos de gênero e diversidade. Uhum, Então, vamos lá. Assim como as ciências sociais estudam a sociedade, assim como a geografia estuda a relação homem-meio, essa coisa toda, os estudos de gênero estudam a diversidade humana em suas relações e naturezas. sim. E é uma ciência, né? É uma ciência até então recente. Então, quanto mais se avança no tempo, mais se vai entendendo, descobrindo e catalogando, certo? É a Uhum. lógica. Cada letra representa um modo de ser do ser humano que sempre existiu, só que nunca foi, vamos dizer assim, nunca teve um nome. Sim. Então, vamos por letra da sigla inteira. L, lésbicas. G, gays. B, bissexuais. T, ou então TT, que é travestis e transexuais. Q é de queer, que é uma terminologia que é muito usada nos Estados Unidos, que traduzindo grossamente é bicho, Aham. né? Muito grossamente traduzindo. Porque depois eu explico direitinho o que é exatamente. Uhum. O I é o intersexo, o que há algumas décadas era entendido e chamado de hermafroditismo. Só Sim. que hoje não se utiliza mais esse termo para humanos. O termo usado é intersexo. A de assexuais e P de pansexual. E tem o sinal de mais, porque é claro que a humanidade é muito mais diversa que isso, então sempre tem mais coisa para a gente entender Com e certeza. catalogar. Então, o que existe é uma sigla só que tem aumentado porque esses grupos têm ganhado evidência nas lutas por direitos, entendeu? Sim. Você falou sobre o que, né, que é o qui. Mas, assim, qual seria, a grosso modo, assim, traduzindo, né, que a gente traduziu como bicha e tal. Mas e a diferença dele para o G, que seria o gay? Então, historicamente, o queer ele é o gay que se utiliza muito do lado feminino, mas não chega a ser travesti ou trans ou nada do tipo, entendeu? É alguma coisa que rompe as barreiras de gênero, vamos dizer assim. Entendo. Para entender isso tudo, é fundamental a gente entender que existem três coisas: sexo, que é relacionado à anatomia, genética e tal.
orientação sexual, que é como nós nos relacionamos com os outros, e identidade de gênero, que é como nós nos vemos, ou seja, como nós observamos a nós mesmos. Sim. E essas três coisas são pilares independentes. Por exemplo, eu sou um homem cisgênero gay. Significa que meu sexo é masculino. Cis significa que eu me identifico com o gênero correspondente ao meu sexo de nascença. Se fosse o contrário, eu seria trans. Uhum. E gay por causa da minha sexualidade. Assim Entendi. como pode existir uma mulher trans lésbica, uma mulher trans hétero, um homem trans gay. São várias denominações, né? Sim, exatamente. E aí, A cara? princípio pode parecer confuso, mas quando você separa Uhum. sua orientação sexual, identidade de gênero, e entende que as três não estão conectadas, uma não é dependente da outra, fica mais fácil. Realmente acho que quando separando realmente dá para você entender mais. E aí, assim, entrando numa questão mais sobre essa questão do preconceito, você, né, que acabou de falar como um homem gay, você já sofreu algum tipo de preconceito? Conhece, né, alguém que tenha sofrido algum tipo de preconceito? Então, conheço muitas pessoas, já sofri sim, e só que conheço pessoas que sofreram muito mais que eu. Uhum, Por que eu digo isso? Eu sou um homem gay, até então, o que como é chamado de um gay heteronormativo. O que uhum, isso quer dizer? É, eu sou um homem gay que, pelas minhas roupas, pelo meu estilo, pela minha fala, talvez pela minha voz, eu não seja tão afeminado quanto outros. Então eu consigo me camuflar mais, vamos dizer assim, na sociedade. entendi. Por isso que até então a maior parte das situações de homofobia que eu vivenciei, que eu sofri, foram ou ataques direcionados a mim por pessoas que já sabiam da minha natureza, ou então na rua eu andando com algum namorado. Por pessoas Mas, por exemplo, estranhas. eu andando na rua sozinho, não passo por nada, entendeu? Diferente de uma pessoa trans. Uma pessoa trans realmente é bem complicado, né? Sim. Assim como o gay efeminado, que é, as pessoas olham e veem ali, distinguem. Eu consigo me camuflar. Vamos dizer assim, é um certo privilégio que eu tenho. Entendo. A gente sabe que, por exemplo, o Brasil, isso não é coisa nossa, estatisticamente falando, né? Ele é um país que mais mata, né? Pessoas LGBTs. E aí, assim, a gente passou 4 anos de governos bem, vamos dizer assim, bem complicados, né? É, Você acha que isso, assim, teve uma tendência à piora? então, eu acho que sim, e é pelo seguinte: preconceito é algo que todos nós temos. É da natureza humana, entendeu? A questão é o que que você vai fazer com o seu preconceito? Você vai buscar informações em fontes confiáveis para ler, ouvir, escutar, entender. E depois de desenvolver um pós-conceito, que eu até gosto de fazer essa brincadeira, preconceito e pós-conceito, ou você simplesmente vai discriminar, Sim. né? O que acontece é que a sociedade se reflete muito nos seus líderes. Quando você tem um líder que, além de ter o preconceito, pratica discriminações, seja quais elas forem, você legitima
a população agir de mesma forma, porque, querendo ou não, um líder é um exemplo. Então, houve sim aumento de casos de violência, de intolerância, que foi muito legitimado por essa questão, por causa de quem estava lá e o que aquela pessoa pensava. Uhum. É, e aí você. É questão, né? Realmente lideranças, né? Você tá vendo. É porque eu acho que assim. Como você disse, preconceito existe. Mas eu acho que as pessoas passaram um tempo meio que guardando isso. E aí, Sim, quando você vê uma pessoa que é, meio que incentiva isso, as pessoas se sentiram no direito de pôr pra exatamente, fora. exatamente. Já que eu tenho alguém que vai me incentivar a isso, vamos seguir aqui que não vai ocorrer nada, né? Se ele que está lá em cima fala isso, por que eu não posso falar também? E eu acho que as leis também, né, Caio? Ontem eu tava, enfim, tava numa conversa com uma pessoa e a gente tava falando sobre essa questão de lei. Eu acho que as leis também são muito fracas em relação a algumas coisas. Porque se você pensar assim, tipo, eu vou fazer algum tipo de preconceito com alguém, se você vai ser racista ou qualquer algo assim, e você sabe que você não vai ser punido, Sim. você vai continuar fazendo. Ah, é só ali pagar uma multa, É, dar uma cesta básica. ou você chega, faz aquele velho e bom pedido de desculpa e acha que tá tudo ótimo. Uhum. Sim, eu acho que a gente precisa é, mudar, né, algumas coisas. Mas a gente tá falando assim questão de preconceito, né, de outras pessoas que não são. Mas você acha que no próprio meio, né, das pessoas LGBT tem preconceito entre elas mesmas? Então, sim. Até porque nós não somos seres humanos diferenciados e privilegiados e superiores. Somos como qualquer outra pessoa e acaba tendo, sim, preconceito e às vezes algumas discriminações. Claro que em níveis diferentes. Porque, por exemplo, a transfobia praticada por heterossexuais por aí chega a alcançar a violência física corporal, espancamento até mortes, Uhum. A gente né? tem alguns exemplos, né? Exatamente. É, pode existir algum certo nível de transfobia dentro da comunidade gay ou lésbica, por exemplo. É possível, mas não acredito que chegue ao mesmo nível do que a que existe na comunidade hétero. Uhum. Por exemplo, eu pelo menos nunca vi nenhum caso de um gay ou uma lésbica matar uma pessoa por ser trans. Sim. É, Mas héteros, a gente tem vários casos. acho que é um pouco complicado, né, da gente é, ver Então, isso. moral da história: existir, existe. A questão é o nível e até onde vai. E também uma outra coisa, Caio, é sobre a questão familiar. Por exemplo, você, né, como uma pessoa, um homem gay, como foi para você assim, o apoio da sua família? Você acha que é importante, né? Não é? O que que você acha sobre? Então, é aquela, né? Todo mundo tem família e todo mundo precisa de família. É claro que no momento que eu saí do armário, que eu entendi e me assumi, teve um certo baque. Mas eu tive o privilégio de, na minha casa, prevalecer o amor e qualquer dúvida que minha família teve no processo de me entender, eles vieram a mim. Sim. Então foi um momento de muita conversa, muito diálogo e eu tenho aceitação plena da minha família. Mas você já conheceu pessoas, por exemplo, que não tiveram, né? Tem muitos casos de filhos que são expulsos de casa. Sim. Então é uma coisa muito triste.
Você acha, por exemplo, que essa violência às vezes ela é maior na rua ou dentro de casa? Olha, eu acho que depende muito de cada caso. Eu conheço pessoas que enfrentaram episódios de violência mais fortes dentro de casa do que na rua. E o oposto também, entendeu? É algo que varia muito. Mas, no geral, esse tipo de violência e também dificuldades com famílias costuma acontecer muito por causa de uma coisa que ainda existe, que é errado na mente de algumas pessoas, que é o termo opção sexual, quando o correto é orientação sexual. Porque o termo opção dá a ideia que é uma escolha. É, tipo, eu acordei hoje e eu quero ser assim, e amanhã eu não quero ser mais, né? Exatamente, só que a sexualidade, a identidade de gênero, o que for, não são escolhas, são coisas que nascem com a gente. Eu Sim. nasci gay, tenho amigos que nasceram héteros, tenho amigos que nasceram bis, nasceram trans. A gente nasce assim. Quando você entende e aceita que não são escolhas, em sim natureza da essência daquela pessoa, a coisa costuma ficar mais fácil. Mas quando ainda prevalece a ideia de que são escolhas, é, a gente vai cair num círculo vicioso de desentendimento e violência. E tem muito hoje em dia, né, Caio? Eu acho que, assim, você obviamente pode falar isso melhor que eu. Eu acho que, como tudo na vida, a gente evoluiu em muitas coisas. Mas eu acho que ainda há, né, esse preconceito muito grande ainda, né? Sim. É, E uma curiosidade é que, se você for estudar a história da humanidade, nem sempre existiu esse preconceito da forma que existe. De alguns séculos para cá, a humanidade se tornou muito mais conservadora do que era no passado. você você acha que isso se deu por conta de quê? Então, historicamente, esses movimentos conservadores começaram a surgir com mais intensidade junto do cristianismo. Porque, por exemplo, se a gente for observar a história da Grécia Antiga, é mais do que comum você ter registros e relatos de filósofos que tinham parceiros, homens mais jovens até. E se você for ler registros e documentos sobre os povos originários, até mesmo do Brasil, você entende que os povos originários tinham uma abertura muito maior à questão de diversidade de gênero e sexualidade do que os colonizadores. É aquela, a ideia da, a ideia da homofobia vem de uma ideia, de um contexto social, de um modelo de sociedade que vem sendo hegemônico. E o modelo de sociedade hegemônico que a gente tem é o judaico-cristão. Só que importante a gente entender que nem sempre a sociedade viveu esse modelo e pensar também que o mundo existem várias sociedades. Embora que hoje a gente viva num mundo globalizado em que se unifique muito, mas no passado isso era muito mais diverso. Importante também destacar, só para ninguém me criticar quando estiver escutando, eu não estou falando de necessariamente religião. Eu estou falando de modelo cultural. Porque, por exemplo, eu não sou cristão, mas eu faço parte da cultura judaico-cristã. Sim. Entendeu? A questão é, é um modelo cultural que a gente está inserido que é vigente hoje. E ele surgiu junto do cristianismo. Então, não tem como desassociar. Mas é claro que dá para ser religioso sem ser homofóbico. É, a gente sabe que dá, ô Caio, mas na É, prática a gente sabe que infelizmente, eu até queria que você comentasse um pouco, né, sobre isso. A gente sabe que na prática, infelizmente, isso não acontece, né? é.
é uma coisa muito triste, né? Mas eu acho que é uma questão até das famílias e das pessoas buscarem refletir sobre o que é o principal, o que é o mais essencial, né? Até então, a premissa máxima de todas as religiões que eu conheço é o amor ao próximo. Mas aí é que tá, né? Aí vale a pena colocar vírgulas nesse amor ao próximo? Então, isso que eu ia falar. É o amor, amor ao próximo, mas até que ponto, É, né? exatamente. Esse é o ponto. Tipo assim, até que ponto. Não Eu não. deveria ter um mais. É, Inclusive, nas próprias doutrinas não existe um mais. É amor ao próximo e ponto final. sim. O problema é que sempre, infelizmente, as pessoas sempre colocam um mais, né? E aí você acaba gerando muito, né, esse preconceito. Acho que o discurso também, às vezes, né, que a gente falou naquela hora um pouco sobre governantes e tal, mas o discurso, às vezes, que os próprios líderes eles impõem acaba gerando Sim, isso, né? sim. E é importante pensar que alguns líderes, também, os líderes também são seguidores. E é importante também a gente não julgar uma crença pelos seus seguidores, Sim. porque querendo ou não são coisas diferentes. E muitas vezes se desviam e muito, né? Falando um pouco dessa questão de preconceito, ô Caio, se você assim trouxer, né, uns dias mais para trás e vamos supor com a internet hoje em dia, você acha que isso teve uma tendência a assim a piorar? Olha, depende. Por exemplo, com a internet e a informação se espalhando mais, a tendência é que o preconceito se dilua, porque se espalha mais informação e as pessoas adquirem mais entendimentos, Uhum. né? Só que, por outro lado, também se transforma em um outro meio para a propagação de violência. Mas eu acredito que tenha ajudado mais a se dissolver a violência do que a se propagar a violência. Eu digo isso como, por exemplo, o que a gente observa nas escolas. A geração de estudantes de hoje é uma geração muito mais tolerante e respeitosa com as diversidades do que a minha geração na escola. Uhum. Porque, por exemplo, eu desde a infância sofri homofobia antes mesmo de saber que eu era gay. De se entender, né, como É, pessoa. exatamente. E são coisas que posso estar enganado, mas eu não vejo acontecendo por aí da forma que acontecia na minha época. Uhum. Então, eu acredito que seja um lado positivo, né, da gente ter mais informações sendo divulgadas e propagadas. Acho que é uma outra época também, né, Caio? Exatamente. Vamos dizer todo mundo, né, que isso seria um sonho, mas as pessoas hoje em dia elas têm uma mentalidade um pouco mais aberta, né? O mundo aumentou. É assim, Caio, a gente fala muito sobre às vezes mudar e tal, mas o que você acha que assim poderia ser feito para talvez amenizar um pouco essa situação de preconceito que as pessoas passam e tal? Então, primeiro de tudo, a questão da penalidade para os crimes de homofobia, transfobia, LGBT, que é mais fobia no geral, né? Você ter condenações mais apropriadas, que aos poucos a gente está conquistando isso. E, em segundo lugar, é a disseminação de mais informação, que é um caminho que a gente está seguindo, né? A questão é que bons resultados demoram, A gente está né? caminhando um pouco a passos lentos, assim, É, eu acho, né, mas talvez. é aquilo, estamos caminhando, muito lentos, mas Sim, estamos caminhando.
Mas eu acho que a questão fundamental é a empatia. Gostam, às vezes, tanto de falar sobre empatia, porque você precisa ter empatia com as pessoas. Uhum. Eu acho que as pessoas, elas falam muito sem entender de fato o que que é. Sim, porque, por exemplo, como eu falei mais cedo, boa parte um dos principais motivos para existir a homofobia é você achar que a orientação sexual é uma escolha. Se essas pessoas parassem para refletir mais sobre, por exemplo, você fazer a pergunta, tá, em algum momento eu escolhi ser hétero, Exato. entendeu? Se as pessoas tivessem esse momento, esse ato de empatia e refletir realmente sobre, pensar sobre isso, eu acho que a coisa ia melhorar. Só que as pessoas vão seguindo no piloto automático, só reproduzindo discursos que elas recebem. Então, falta o senso crítico. É aquela coisa, né, cara? A gente tava falando que hoje em dia, né, com a internet, foi o que você falou, você tem esse lado também de que muitas coisas acabaram melhorando por conta da informação. Mas aí você também cai no outro lado, né? Que tipo assim, muitas pessoas não procuram uma informação, uma fonte confiável, e ela olha aquilo ali e ela sai reproduzindo e fica todo mundo Uhum. reproduzindo a mesma coisa como se fosse um bando de robozinho. É aquela questão, a diferença entre informação e conhecimento. Informação tem aos montes, só que informação não é conhecimento. Conhecimento é como que você vai utilizar e manipular para si mesmo as informações que estão ali dispostas a você, que são várias. Você tem que manipular elas, pesquisar, ver veracidade, ler, entender, sobre tudo, sobre qualquer Informação por informação é apenas um texto, né? Posso coisa. ler e passar despercebido e não vai me dizer muita coisa. Exatamente. Mas eu acho que é isso, né, cara? A gente falando sobre questão de para poder mudar, né, um pouco essa questão de preconceito, mas acho que é você parar um pouco, sei lá, 5 minutos às vezes do seu dia e tentar se colocar, né, no lugar da pessoa e entender aquilo que ela passa às vezes, muitas das vezes, né? Exatamente. Né? Pelo papo, né? Espero que vocês gostem dessa conversa. E é isso, pode ficar à vontade se você quiser falar mais alguma coisa. Então, gostaria de agradecer pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer. E espero que o público tenha gostado. E não apenas isso, espero que, para quem ficou com alguma dúvida ou qualquer questão, busque mais informação, pesquise, leia, pergunte. E é isso. É isso, gente. Ó, muito obrigado e espero que vocês gostem. Beijos.